E aí, Matheus, Aí, tudo jóia? oi, Tá me ouvindo? vai, como vai? Vou bem, graças a Deus. Depois de um dia de trabalho, uma correria danada, você sabe como é essa rotina, né? E aí a gente está aqui para poder bater um papo sobre paternidade, falar sobre esse lance da pandemia ter invadido as nossas casas, né? Ó, o Danilo aí também já está ok, já E está a- presente. E aí, Ainda gente, estou o só fazendo Matheus. aqui uns ajustes de estabilidade. É, Os improvisos. os entendedores entenderão como é. Pois Mas é. olha só, a galera que está chegando agora, o Matheus, eu conheci aí né, nessa papaiazada toda da internet. E aí depois vim descobrir que ele é de Salvador, ou seja, a baianidade está aqui presente nessa live de hoje. Aliás, as três últimas, né, as duas últimas também tinham baianos, papais baianos aqui. E o povo já está começando a dizer, Matheus, que eu tô puxando a sardinha muito pro lado da Bahia nessa quinta temporada. Tá Mas aí, apelando, velho. tô apelando, né? Ó, o nosso amigo aí, Felipe, dizendo: tô aqui lavando as louças, mas não perco vocês por nada. Filipão, um grande abraço, meu amigo. Seja bem-vindo. O Felipe vai estar conosco também nessa quinta temporada. E aí, o Matheus, gente, o Matheus é pai, ele é professor, o cara é músico, o cara manda bem no skate, manda bem no rock, né? Nas guitarras aí da vida. O cara é adestrador, gente. Uma pessoa que adestra cães vai direto pro céu. Porque acho. Eu tenho um Fox Paulistinha, eu sei como é difícil. Mas, Matheus, eu queria que você se apresentasse aqui para a galera, falasse um pouco quem é esse Matheus. Eu ia brincar com você, né? Eu ia no início gravar uma frase, né, falando inglês, mas eu falei, poxa, eu vou pagar mico em live para poder dizer, ia me mostrar, né, falando inglês assim, mas gravando, decorando mesmo, né? Porque em inglês eu sou zero. É, cara, manda aí. No máximo, good night. Vamos lá. Matheus, se apresente, meu amigo. Boa, excelente. Ou mais, João, você já falou bastante, cara. Não tenho esse currículo grande, não. Sou simplesmente um papai baiano mesmo. Tava brincando, dizendo que essa temporada, velho, é a temporada baiana. Por que não? A temporada baiana tem muito pai aqui, cara. E é isso, sou professor de língua inglesa atualmente. Também trabalhei muito com literatura e com língua portuguesa e redação, mas a minha paixão mesmo, a minha pirraça é literatura e inglês. Atualmente estou forte nesse mercado de língua inglesa, ensinando mais de 10 anos ensinando língua inglesa. Comecei com 18, estou com 29. E recentemente me descobri como um adestrador, né? Não é bem que me descobri, né? Estou me descobrindo, na verdade, porque cada dia é um aprendizado. Então, assim, tem cliente com X e X e X situações, e cada situação é um aprendizado diferente, porque é uma família diferente. É engraçado, viu, velho? No adestramento, principalmente nas famílias que têm crianças, é onde eu mais encontro assim, outros e outros e outras ramificações que estão ali engendradas com a parentalidade. É muito engraçado e é muito incrível como tudo isso se sincroniza. E às É vezes estão porque. querendo. Desculpa, pode falar. Fale, Matheus. Não, e Pode às falar. vezes eles estão querendo ter ali uma harmonia com o dog, mas aí às vezes eu percebo que a harmonia, a falta de harmonia, na verdade, o requisito maior está faltando com alguma situação ali entre eles, entre a família mesmo, para depois chegar no dog. Eu fico sempre refletindo, nossa, como essa área de adestramento é algo muito novo e por isso que eu estou até me alongando mais nessa área aqui na live falando um pouco, porque assim eu tenho ficado muito feliz com as experiências que eu tenho tido, entendeu? Tem E sido muito assim, bacana. e é bem complexo mesmo, porque, por exemplo, para cada família que você vai, são costumes diferentes, né? São ritmos diferentes, né? Por exemplo, se você chegar lá em casa, ver um Fox Paulistinha da vida que é super agitado, e aí você já tem a própria agitação do João Vicente, quando os dois principalmente estão juntos, e aí tem uns comandos que ele só aceita de mim, às vezes não aceita de Mili. É bem complicado. Então, realmente eu imagino que aí é um mundo de descobertas e eu acho que isso também foi fruto aí dessa pandemia. Acho que a gente
aproveitou a pandemia para, de uma certa forma, buscar outros dons que já existiam de uma certa forma, e a gente está trabalhando mais essa questão aí desses dons ao longo desses dias que parece que não vão acabar nunca, Mateus. Bom, mas a gente já vai falar sobre essa questão da pandemia, né, que invadiu as nossas casas, meio que botando o pé na porta, empurrando a porta, e a gente tendo que se adequar a cada coisa sobre essa e sobre o comportamento dos outros. Pois é. E aí, ó, e eu esqueci de dizer, o Matheus gosta de game, né? Matheus, mas olha, vamos, antes de a gente falar da pandemia, vamos falar um pouco aí sobre essa questão do ser pai. O Matheus, é Matheus, né? Que eu vou falar Matheus, às vezes eu falo Matheus, eu vou chamar de Matt, como eu costumo chamar você de Matt. Matt, olha só. É, como e quando foi a sua decisão de ser pai, né? E para você, como é essa coisa de ser pai de 5 filhos? Para quem está chegando agora e não conhece o Matt, ele tem 5 filhos. E aí ele mostra para a gente que é possível ter a paternidade, mas ele vai falar um pouco da paternidade dele, ele vai falar um pouco de como é que despertou essa questão aí de ser pai e como é ser pai de 5 filhos maravilhosos. Essa questão da possibilidade, na real, tem que ser possível, né? Uma vez que você se tornou pai, tem que buscar meios para que ela seja possível mesmo. Olha, eu já falei isso foi em alguns diálogos, mas eu repito. A gente tinha, quando eu falo a gente, eu e minha companheira, a gente tinha o desejo de ter um casal. A internet aí tá de boa para vocês? Você tá Para conseguindo mim ouvir? tá. Estou conseguindo Tá? sim. Não, beleza. É porque atrás do celular tá o computador, e aí apareceu aqui não conectado com a internet. Ô, gente. Oxente. Enfim, eu e minha companheira, a gente sempre teve aquele sonho clássico de casal. Vamos ter 2 filhos e um cachorro. E a gente queria ter mesmo um casal, e, inclusive já tinha os nomes pré-estabelecidos, né? Que é Thomas, que é o nosso mais velho, e Cecília, que é a nossa penúltima, né? Tem Hugo, que é o mais novo, o caçula, e vem Cecília, de recém 3 anos, fez 3 anos agora, dia 6 de abril. Mariana. E aí, enfim, a gente já tinha esse planejamento de ser pai. Porém, claro, eu imagino que nenhum ser humano tem assim um planejamento de vamos ter 5 filhos, amor, e 2 cachorros, vamos planejar isso. Isso aí realmente não teve planejamento nenhum para isso. Foi uma série de descuidados e foi uma série também de descobertas, porque minha companheira ela não era para ter filho, em primeiro lugar, pelo menos de acordo com o diagnóstico e o laudo dela, médico, que ela tem de 5 anos, quando ela tinha 5 anos, depois ela teve um câncer, e aí o médico disse para ela, o cirurgião falou para ela que, olha, quer dizer, disse para os pais, né, os responsáveis, dizendo que ela nunca teria filho, porque é impossível dela ter filho de acordo com o que foi feito, na operação que foi feita lá no corpo dela. Mas aí ela foi se descobrindo, e ela, na verdade, ela é mãe de 6, ela tem uma filha bem grande de 14, 15 anos, que mora com o pai, vem passar as férias aqui, de um outro casamento, e aí nós temos 5 filhos. E em relação ao que é ser esse pai de 5, exatamente, sabe aquela vitamina que você faz, que você pega todas as frutas e mistura e tenta trazer harmonia e diversas coisas, está misturando? É esse turbilhão de coisas misturadas. É um turbilhão de amor, é um excesso de amor, mas é um excesso de ouve papai. Agora mesmo na live, os meninos, esse horário é o horário do videogame, né? A gente tá lá no videogame. Tá todo mundo jogando. E aí, uns estão comemorando porque eu sou o que menos perco as fases, eu consigo passar mais de fase. Aí estão comemorando porque vai demorar mais eu passar o controle para eles. Mas outros estão chateados porque precisam de mim para poder passar as estratégias. Sabe? Papai, termine logo, quero que você me ensine aqui como é que passa de tal coisa. Eu tenho que ler também os textos em inglês, alguns textos eu leio, para ver o que tem que fazer nas fases. Então, assim, é um turbilhão de coisas, de sentimentos, de tarefas, de preocupações, de realizações, uma excessividade de benefícios e também uma excessividade também de atenção, enfim, de todos os itens que são perantes e são engendrados com o termo parentalidade. É tudo vezes 5.
É justamente isso, o cansaço e as delícias de ser pai, né? E imagino que para você dar atenção aos cinco, e acho que talvez, né? Não dizendo que quem tem dois, ou quem tem um, ou quem tem três, ou tem quatro, tem menos trabalho, mas, por exemplo, você não está lidando com robô, com uma caixinhas que a gente pega numa prateleira de um supermercado, cada um tem a sua própria personalidade e descobrir essas nuances, né? E tentar agradar todos, porque assim, tem o momento do videogame, então cada um tem um que vai gostar mais, outro que vai gostar menos. Vão fazer a farra porque em galera a farra é melhor mesmo, né? Eu tenho dois irmãos, então realmente quando as nossas brincadeiras eram em três, eram mais interessantes. Por mais que um não gostasse 100% daquela brincadeira, a farra sempre estava feita, né? Então, eu acho que é barril dobrado ser né, pai de cinco filhos. Inclusive, o Thiago falou aí, nosso conterrâneo que está lá em Minas Gerais, ele falou: esse cara tem meu respeito por ter cinco filhos. E por mais que você tenha usado aquela palavra de vários descuidados, eu acho que tem uma frase que sempre me dizem, que eu acredito muito nisso, eu não sei quais são suas crenças, mas, por exemplo, Deus dá o frio conforme o cobertor, dá o cobertor conforme o frio, e é isso. Eu acho que se você não tivesse que ser pai de cinco filhos, você não seria pai de cinco filhos. E aí você, pelo menos pelo que a gente acompanha aqui na rede social, tem dado certo, né, Matheus? E aí você já antecipou. Hã? Não, Como? eu falo assim, eu só fazendo um adendo. Você fazendo meus amigos, cara, se eu não fosse pai, tem três consequências. Ou eu estaria no hospício, ou eu estaria morto, ou eu estaria preso. Graças a Deus eu sou pai de cinco. Graças a Deus eu tenho uma família. Enorme, uma família enorme, que vai ser uma família grande, né? Pense aí o Matheus vovô tendo que cuidar aí dos netos, porque aí vai fazer, pai, já que você tem experiência, já teve experiência com cinco, a gente trouxe aí uma galera para você tomar conta, porque você já vai estar aposentado, né? Pode estar até tentando um skate, artrose talvez não tenha, mas se tiver, vai estar o skate aposentado. E é isso. Aí, daqui a pouco eu vou ler aqui os comentários. As pessoas aqui têm um carinho muito especial por você, Matheus, todos nós. E aí você já antecipou que tem dois cachorros, dois cães. E aí, como é essa convivência de dois cães, a gente às vezes dá tanta risada. Aí, ó. Ó que lindão. É um Stark, Meu estagiário. Meu estagiário. seu estagiário. Tá quietinho ali, ele tá ali, concentrado na live, tá vendo aí? Aqui eu tô no escritório, né? Aí fica comigo de 7h50 da manhã até 6 da noite, todo dia, quietinho aqui do meu lado. E aí, como é? Então, Às vezes rola confusão aí dos cachorros com a criançada, como é que é isso? A gente acompanha algumas resenhas, algumas tretas aí pelos seus stories e pelas suas publicações, né? Principalmente do Hugo, o Gostoso, né? Como você chamou o Guito. E aí conta pra gente como é essa questão aí dos cães junto com a criançada. Já já eu vou ler aqui cara, as perguntas, viu? a gente falando das descobertas, das habilidades que vieram durante esse momento da pandemia, a gente só precisou apertar um botão para pensar, olha, agora eu vou realizar essa tarefa que eu já fazia, que era de adestrar. Eu já adestrava os cães desde sempre, desde quando vieram para cá. E aí, com as crianças, não foi muito diferente. Eu tentei trazer uma harmonia, e colocar um limite, até onde vai, como eles devem se comportar perante aos cães. Eu pesquisei também as raças antes de adquiri-las, raças que pudessem viver em apartamento, com criança e que me puxasse no skate, que é algo que eu gosto bastante. Então, foi a raça ideal. Então, assim, as crianças têm muita energia, os huskies têm muita energia. Isso aí eles dão um match muito bacana, eles conseguem brincar assim tranquilamente. Teve os momentos de estresse, tipo de Nino, quando era bebê, roubar um brinquedinho das crianças e morder, confundindo com algum brinquedo dele. E tem a saga de Hugo, né? Hugo é o que veio para revolucionar isso daí, virado nos 300, nos 400 volts. Se deixar, se você olhar para o lado, o Hugo tá pegando a ração de Nino, de Maia e comendo junto, ou então tá indo lá na bacia de água para querer beber junto. E tá ao mesmo tempo fazendo um carinho, e a gente tem que estar sempre de olho atenado, porque o Hugo, ele veio assim para dizer, cara, me segura.
eu sou ligado. O Hugo tá subindo nas cadeiras, subindo nas mesas, entende? Tá assim, em um nível que eu fico assim abismado. Gente, dá-me força, dá-me energia, eu preciso. E ao mesmo tempo que isso é um momento de leveza e de descontração, porque do olhar de quem ama, é um olhar que você entende a evolução, você entende a evolução, no caso, corporal, habilidade, você entende a harmonia, que você está criando uma harmonia entre a criança e o animal e a criança, eles estão vivendo, se socializando desde cedo. Você olha com um olhar de encantamento também, porque, querendo ou não, por mais que a gente ache algumas coisas ou considere que a gente bote na régua da paternidade como errado, como certo, naquele momento ali, olha, peraí, tem um olhar engraçado, tem um olhar cômico, tem um olhar de crítica, tem um olhar, tem vários olhares perante da mesma situação. E é isso. Mandar um abraço aqui para papai, vamos brincar, dizendo que nós somos dois papais queridões. O Júlio, lá de Pernambuco, disse que é barril dobrado. O cara tá aí falando nossa gíria, cara. O Nilton tá dizendo aqui que ele não conseguiria ter 5 filhos, não conseguiria ter 5 filhos, não daria conta, né? Eu não tenho coragem do Matheus, ele falando aqui. O pai Fessor fala aqui, quantas colunas Matheus tem para cuidar de 5 e ainda fazer manobras de skate? O segredo dele tá no skate, velho. Não, cara. Velho, falando que no rolê, quando eu vou andar, não tenho andado de skate há uns 2 meses em virtude de trabalho, muito trabalho, trabalhando demais. E minha esposa até puxa minha orelha falando, velho, você tem que andar de skate, tem que tirar um tempo. E esses 2 meses não tenho tempo para andar de skate, porque skate ele é um esporte de impacto e ele acaba necessitando que você esteja com o corpo mais em dias. Tem muito impacto nas pernas. E eu falei, pô, mas se eu for andar de skate agora, eu não vou voltar tão bem para casa. Mesmo que eu alongue, vou voltar com muitas dores. E aí eu tenho evitado e estou procurando ainda fazer um novo planejamento de como voltar no skate. Voltar no skate de uma maneira mais leve, dar um rolezinho de meia hora, de 50 minutos, depois de 1 hora, e chegar ao que eu era antes. Mas assim, quando eu tô no rolê, a galera sempre fala, rapaz, esse cara carrega 5 filhos, ainda vem pra cá pra pista, descer no corrimão, pular a ladeira, pular as coisas, os gap e tal. Tem que estar ativo, tem que estar ativo. Tem que estar ativo. Mas, João, tem também essa questão. Tem um lance assim, tipo, que é muito mais tenso, como eu estava falando, que os sentimentos e todas as coisas que a paternidade trazem, elas são, no caso, multiplicadas por 5, que tem isso. O cansaço é uma delas, mas tem assim uma série de benefícios. Uma série de benefícios. Por exemplo, todas as atividades que a galera aqui faz em casa, em 90%, atividades essas que você diria, poxa, eu pai, eu mãe, vou ter que meter minha mão e ajudar a fazer. 90% dos meninos fazem sozinhos, sabe? Do escovar o dente, de tomar banho, de fazer atividade da escola, ou de brincar, inclusive, de se alimentar. Às vezes a gente pede para... Ou então eles mesmos se oferecem, que eu acho mais engraçado, mais bacana ainda, quando eles se oferecem para alimentar o outro irmão. Deixa que eu dar uma madeira para Hugo. E aí a gente observa, faz aquela vigilância, e eles conseguem realizar a tarefa com sucesso. Sabe? Tem essa questão que facilita bastante. Então, isso é um alívio. Porque eu imagino que se eu tivesse agora, por exemplo, com um filho, na situação que eu estou, de home office pesado, eu estaria sofrendo muito menos, sacou? Dessa questão paterna, muito menos. E eu estaria sendo muito mais cobrado também. Porque a gente não pode imaginar que ele é pai de 5 e que ele é o cara que está sempre com 5 filhos, sempre dando atenção integral a 5. Não. Eu acho que essa coisa do irmão ajuda, né? Porque, por exemplo, eu vejo isso porque eu sou pai de um único filho, né? E aí tem essa questão. Quando eu estou trabalhando, então acho que João Vicente cobra muito mais atenção, porque se ele tivesse um irmão, ele está fazendo as tretas dele com o irmão, brincando. Então, assim, ele me demanda muito para brincar, o João Vicente. E aí, eu tem horas que eu realmente falo, poxa, eu estou muito cansado, mas eu preciso dar essa atenção. Porque, querendo ou não, ele não está mais socializando com outras crianças, né, a não ser os primos, quando a gente vai para casa da tia ou da madrinha.
E isso é um fator complicador nessa pandemia, por conta disso, né? Eu acho que talvez o trabalho seria duplicado, triplicado, mas de uma certa forma, a demanda no sentido do brincar seria diminuída porque os dois estariam aprontando, os três estariam aprontando, e por mais que depois a gente tivesse o trabalho de corrigir o aprontamento, entre aspas, a gente estaria, de uma certa forma, mais aliviado porque não ficaria na TV ou não ficaria, sei lá, tanto tempo em alguma tela, outra tela. É É, uma balança que controla a todo momento, né? Exato, exatamente. Você vai vendo, né, quais são os benefícios, né? Eu acho que não existe desvantagem, porque como você falou, filho é filho. E eu acho que filho nos transforma de uma certa forma. Eu consigo comparar o cansaço da paternidade, Matheus, ao carnaval. Eu gosto muito de carnaval, principalmente de estar ali na galera, no bloco. Esse negócio de camarote não é pra mim. Eu acho que camarote é como se eu estivesse indo pra uma festa fechada, então eu prefiro nem ir. É claro que se você ganhar um camarote tem regalia, você vai gostar, né? Então pode me patrocinar aí qualquer camarote quando tiver carnaval, se a gente vai ter algum dia. Mas bloco, eu gosto dessa energia. Então a gente pega aquele percurso todo ali de Barra Undina, chega na Undina, chega cansado, né? Dependendo do horário que sai o bloco, dependendo se o dia foi mais quente. Mas é um cansaço bom. Eu acho que é Se isso. tiver um Luiz Caldas, Um Luiz uma Caldas, guitarra, atrás do Forbicão, né? E aí o que que acontece? É um cansaço bom, eu acho um cansaço bom, né? Porque você está cansado que for, mas, por exemplo, você fala assim, poxa, fiz o dia do meu filho valer a pena, eu fiz o meu dia valer a pena. A gente aprende muito com essa criançada. E aí eu vou antes de passar para uma pergunta relacionada à pandemia, né? Como é que a pandemia transformou a sua rotina em casa? Teve uma pergunta aqui do Tiago, sobre a questão da individualidade. Como é que você trata, como é que você consegue individualizar os momentos de atenção com cada filho, né? Por exemplo, tem em algum momento que você vai estar lá só com o Hugo, né? E aí como é que você consegue gerenciar isso? pronto, deu aquela Então, carregadinha. Você falou como é que você vai. como é que você consegue tratar cada um de uma forma individualizada? Porque assim, tem aquele momento coletivo, né? Mas tem um momento que você entende que cada um precisa de uma atenção talvez mais individualizada, se precisar, né? Ao longo do dia. E como é que você trata isso, Matheus? A primeira coisa é que sempre é muito raro ter um momento em que os meninos não têm que fazer nada, né? Não tem nada para fazer. É muito raro. Tá sempre alguém fazendo alguma coisa. Aí tem algumas atividades, dentre essas que estão ocorrendo naquele momento, que dá para ser feita, por exemplo, só com um, porque tem uma questão de intimidade, né? Tem uma questão de intimidade. Com o Thomas eu tenho uma certa intimidade, que é tocar bateria. É um negócio que faz só eu e ele. Ele tem uma bateria, aí eu monto a bateria dele, aí eu pego minha guitarra e aí toco. A galera observa, a galera fica acaba sendo tipo meio que um público, né? O restante faz a festa. Tem umas atividades que eu faço, por exemplo, só com Baden. Tem algumas atividades que eu faço, por exemplo, só com Ravi. Tem umas brincadeiras que são particulares, bem assim, como se fosse piada interna, que só faz eu e Cecília. Umas coisas de papai bobão, sabe? Tem umas piadinhas que é só eu e Cecília. Tem as brincadeiras que faz só eu e Hugo. Então, assim, parece uma jam. Uma jam é quando você se junta, galera, né? Faz um improviso. Parece uma jam, você tá ali brincando um pouquinho com todo mundo, sendo que ao mesmo tempo todo mundo tá fazendo alguma atividade, tá? É muito comum, tipo, parece uma loucura, é muito comum tá, tipo, aqui eu conversando com você, a gente tá fazendo aqui alguma coisa, e do nada, você me vê com Baden Rabi na pista de Hot Wheels brincando. E tipo, oxe, você não tava aqui conversando comigo, como é que isso aconteceu? Você que estava aqui comigo, você também, daqui a pouco, você já está na pista de Hot Wheels também comigo ao mesmo tempo. Você nem percebeu, a gente transitou sozinho, a gente foi, todo mundo foi junto no mesmo barco. E de repente tá todo mundo já jogando videogame. De repente tá todo mundo já agora lendo a historinha. Então, assim, as cenas, o enredo, ele é muito, assim, colaborativo e muito rico de diversas cores, diversos artifícios. As coisas vão acontecendo, a gente já está com isso naturalizado em nós. E também é muito comum que eu estou, às vezes, conversando com o Thomas
E Baden faz uma pergunta para mim no mesmo momento que eu estou conversando com o Thomas. E Habib me mostrar uma atividade que ele acabou de fazer, ao mesmo momento que eu estou tentando responder Baden e tentando responder Thomas. E Cecília veio me pedir para poder pegar alguma coisa para ela na cozinha, pedir para pegar água, ou pegar a famosa água e sal, que eu vou lá. Sabe? E eu, às vezes, eu falo, velho, tô conversando com cinco ao mesmo tempo, que habilidade incrível, eu tô parecendo um alienígena já no futuro. E eu tô conseguindo dar conta de tudo isso. E eu tô conseguindo conversar com todo mundo, sabe? Aí eu falo assim, nossa, saí tonto dessa, que ressaca, cara. Mas, Mas tipo, acostuma, né? ó, Mas acostuma. E aí, respondendo o Newton, Newton, eu tenho sim pretensão de ter um segundo filho. A gente estava planejando, né? Eu e Miri. Miri já tinha parado, inclusive, de tomar remédio. Aí veio a pandemia, a gente cancelou esse plano. A gente queria dar um irmãozinho para João Vicente e a gente ainda não sabe se a gente vai retomar o plano ainda esse ano. Tá complicado. Porque Newton perguntou: e aí, João, você vai ficar só em um mesmo? A gente tem a pretensão sim, porque eu acho que ter irmão é bom. É muito bom para um dar força ao outro. E por mais que tenham primos, por mais que tenham amigos, irmão é irmão, né? Tá no sangue, tá ali. Vão crescer amigos. Tanto da parte de minha esposa quanto da minha parte, nós somos amigos, né? Nós, como irmãos. E teve aí o Danilo perguntando sobre essa questão aí da hora de dormir, né? Como é a hora de dormir? Quem dorme com quem? Ou todo mundo tá de boa? Por exemplo, hoje, dia de quarta-feira, eu estabeleci qual é o dia que eu vou dormir no quarto de João Vicente. Eu levo um colchão que tem lá no escritório para o quarto dele e aí eu vou dormir lá com ele para a gente ficar resenhando, brincando. Eu dormo no dia de quarta-feira com o João Vicente. Quando é na hora da inclusive, dormida de eu vou você? fazer aqui uma. Vou mudar aqui de posição, Joãozinho, porque eu acho. Eu não sei se foi minha internet, se é a sua, que foi, mas ficou em alguns Rodou. momentos, rodou um pouquinho, é. Mas eu entendi a pergunta, que foi sobre a hora de dormir, não foi isso que perguntou, Foi. né? Foi a pergunta do Danilo, que inclusive o Danilo já fez um convite para a gente aí na primeira live aí do Bora Pai Convida, quinta temporada, de fazer um sarau dos papais. Eu falei, ó, bom, Legal. Mateu nessa como músico, você tocando alguma coisa, eu vou lá servir alguma coisa, servir água, porque Eu amo instrumento eu sou zero. escrever desde criança, sempre escrevi muita poesia e publiquei ao longo do caminho acadêmico. Amo escrever, a literatura é uma paixão latente. João, só uma licencinha para agradecer a todo mundo que está aí dando um salve, que está dando um hello, e eu não estou conseguindo acompanhar, porque acaba congelando os comentários, eu não sei quem está e quem não está. Eu vou saber na medida de que você vai informando aí. Eu vi que Papai Vamos Brincar tá dentro, Ó, Niltinho, o Pai Ciente tá aqui, o Nilton tá aqui, né? Porque o Niltinho é da Roda de Paz, né? O Marcelo Correia já disse que você é mágico, né? O Marcelo que ganhou aí uma linda princesa, que eu acho na cara do Marcelo. Eu acho que eu não vou nem chamar mais ela de linda princesa, porque eu tô achando na cara do Marcelo, senão ele vai se achar o príncipe. é sim, é sim. O pediatra Matheus, que esteve comigo aqui na segunda live dessa quinta temporada, também tá aqui. Paulo Gonzaga tá aqui Paulinho, também. Tem uma galera tá pra boa aqui. O Papai de Duas está aqui. O Felipe eu já tinha falado que estava. Inclusive o Paulo Gonzaga colocou aqui cansaço potencializado a quinta e alegria também, né, mano? Então, exatamente, foi, não é? ele sabe, né? O Marcelo Cara, Corrêa disse que não tem a possibilidade de andar de skate. O Júlio também está aqui. velho, quando a gente tem um amigo que bota o outro pra frente, esse papo aí, ó, cai por terra, velho. Só precisa de um empurrãozinho. Se chegar aqui na Bahia, vai ter um rolê sim. Pode esperar, vai ter um rolê. A gente também não tem trabalho com essa hora de dormir, não, João. É muito tranquilo. A gente fala simplesmente que é a hora de dormir, que é 10 horas, essa é a hora que eles dormem aqui. De vez em quando, de vez em quando tem assim, tipo um protesto, um protesto de filhos. Ah, não, o filme não terminou, não passei de fase ainda, não deu tempo de salvar o jogo. A gente também abre as exceções, tá? Vamos passar só dessa fase para poder esperar aparecer a parte de salvar, né? Para não ter que no outro dia ter que voltar tudo. Papai Brother libera. Mas assim, não, é que não tem muito trabalho com isso. Tem um horário de dormir, 10 horas, todo mundo vai pra cama. Aí tem a rotina, né, do sono, que tipo, nunca mais tenho feito isso. Moramos muito, quer pegar livros infantis para ler com eles durante a hora de dormir.
mas eles têm curtido fazer algo bem bacana. E eu fico, às vezes, ouvindo, dando risada. Eles se deitam, né? Apaga a luz, e aí começa a falar um bocado de besteira. Um bocado de besteira, um bocado de idiotice, um bocado de idiotice, um bocado de bobagem. Aí eu falo, olha pra que esses meninos estão conversando, é conversando de pum, de peido. Aí começa a falar de Pokémon, de Cavaleiros do Zodíaco, de Dragon Ball. Eu fico assim ouvindo, velho, que onda é essa, cara? Mas assim, é uma conversinha de higiene mental, eu entendo, sabe? Para poder higienizar todo dia e se cansar mais um pouquinho e E dormir. 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 É a conversa pré-soninho, essa conversa deles aí. Paulo Eda acabou de entrar agora, um grande abraço, Paulão. Deixa eu te dizer, Matheus, a pandemia invadiu, eu sou professor, você também é professor, e aí a gente sabe que a pandemia, de uma certa forma, mudou o nosso ritmo de casa, porque aí a gente passou, pelo menos eu sempre fui professor presencial, eu nunca fui professor de EAD, eu nunca gostei dessa coisa da distância. Para mim sempre foi estar meus pés na sala de aula, fazer a troca presencialmente com os meus alunos. E de repente veio a pandemia, a gente teve que se adequar em um monte de coisa. E aí eu vejo que realmente os professores tiveram uma carga muito maior de trabalho, principalmente com essa questão da virtualização. Para mim foi difícil, foi muito desafiador. Imagino que para você também tenha sido, mas conta aí para não só essa questão da área do seu trabalho, né, como professor, mas como é que a pandemia ela movimentou sua casa, como é que ela invadiu a sua casa, como é que tem sido isso, né? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de reforçar, né? Que ela invadiu realmente nossa casa. Então, que isso fique bem claro, embora exista uma linha muito tênue e muito delicada quando você às vezes quer dizer de alguma forma, expressar de alguma forma para os seus chefes que, olha, para o seu patrão, né, sua chefe, sei lá quem for, olha, não foi eu que fiz aqui a escola não, tá? É a escola que tá vindo até mim. Então, assim, vinham as cobranças que tinha no presencial, ela agora, na questão virtual, remota, ela tinha se intensificado infinitamente maior, infinitamente mais. Então, por exemplo, eu tinha todo o material preparado para a semana, dos livros já sabendo o que eu ia fazer em cada aula. E aí eu me vejo agora tendo que preparar cada aula, uma por uma. Então, imagina que eu tenho aí em um dia 6 aulas, 6 horas de aula, 6 horas aula. Em outro dia eu tenho 8 horas de aula, 8 turmas. Então, só segunda e terça seriam 8 mais 6, né? É o que eu tenho que preparar para esses 2 dias de aula. E aí, enfim, ela tem intensificado o que todo mundo já fazia. Se eu, por exemplo, era responsável por uma atividade X aqui em casa, eu tenho que estar fazendo essa atividade e mais alguma outra atividade, porque por outro lado eu tenho uma companheira que também está precisando respirar, que também está precisando viver o seu objetivo, está precisando também de se descansar, mas a pandemia tem intensificado muito mais o trabalho dela. Então, se ela tinha um trabalho X aqui dentro de casa, ela está tendo um trabalho X, Y e W, sabe? Então, assim, não está sendo nada fácil. Tem também uma questão que a gente tem que também olhar para o lado positivo, né, das coisas. Tem essa questão que eu fiquei assim refletindo e bati o martelo. Nunca fui fã também das aulas virtuais, remotas, sempre fui do âmbito presencial, do cara a cara, do contato, de pegar nas coisas e tudo mais. Mas, sabe, eu tô com meu cachorro do meu lado, que é parte da família. Eu abro essa porta, tenho os meus filhos aqui, já para dar um cheiro, já para ver o que, é que eles estão fazendo, já para fazer algum acompanhamento. Tem minha companheira para dar um abraço, para dar um cheiro, para dar um beijo, para conversar. E aí eu volto para cá, vou dar mais uma aula. Tem um intervalo. Eu poderia muito bem, com 5 filhos, 2 cachorros, estar vivendo uma realidade do tipo, acabei a aula, mas vou manter minha porta fechada. Fingir que eu estou ainda, sabe, trabalhando, que eu ainda tenho mais turma, que eu ainda tenho mais coisa. Porque, tipo, eu não vou aguentar, eu não quero abrir essa porta. São 5 filhos, são 2 cachorros, mas eu acompanho mais uma cobrança, eu não quero. Muito pelo contrário, a cada intervalo eu dou uma saidinha,
para ir na varanda, para ver as pessoas, para conversar, para bater um papo, para beber uma água, tomar um café, sabe? E Hipoteca tem esse benefício também. Quando a gente fala que a pandemia invadiu a nossa casa, a gente se vê completamente autônomo das nossas todas as responsabilidades, seja elas individuais, com autocuidado, seja elas externas, sejam elas familiares. E a gente também se vê sem um amparo no que se refere às ferramentas. Muita coisa a gente mesmo teve que entender por osmose como é que funciona, né? A gente teve que entender, olha, isso aqui só vai funcionar dentro de casa se começar você acordando tal horário, eu fazendo tal horário, mas peraí, eu tenho uma prova, tenho uma aula para preparar, tenho os cachorros para sair, tenho as crianças, tenho... Cara, a gente vai ter que pegar essas ferramentas e se não for para pegar, a gente vai ter que criar essas ferramentas para que assim, como autônomo dessas responsabilidades todas, e a gente olha para isso também com ar tanto com ar de pesar, mas também com ar de muita alegria no sentido de quão inteligentes nós somos e quão sábios nós estamos sendo para ter resistido há tanto tempo, porque são mais de 365 dias, e para estar ainda plantando, que eu acho que agora é o momento que a gente, não, que a gente tem que pensar na plantação. A gente tem que pensar agora no que é que você está plantando, já se passaram um ano, e no que é que você realmente quer para sua família colher lá na frente. Então, assim, além da gente estar dando conta de tudo, a gente está começando a plantar coisas para querer colher ou tentar colher lá na frente, sabe? Então, é um momento de a gente pensar muito nas nossas bases, manter as nossas bases fortes, nossas raízes fortes, plantar no reflexo das suas atitudes, da sua casa, da sua relação e com quem a gente vai colher daqui para frente, né? Porque tudo isso uma hora vai acabar, tudo isso uma hora vai passar. E isso é importante que você está trazendo, né? Porque realmente tem sido difícil para todo mundo essa questão da pandemia e a gente entende perfeitamente as pessoas que, quero desopilar, quero sair de casa, mas trouxe essa vantagem de a gente estar mais próximo, sim, dos nossos familiares. Eu já disse isso aqui outras vezes, né? Que, por exemplo, a gente tinha uma mesa na nossa sala, que era uma mesa mais mesa de decoração, porque tinha lá sempre um vaso de planta bonito, mas que a gente não fazia refeições nos mesmos horários, porque o horário de milha era diferente do meu. E aí, com essa pandemia, a gente toma café junto, a gente almoça junto quando pode. No dia que eu estou em home office, a gente almoça junto, a gente janta junto. Hoje que não deu para jantar junto, mas assim, eu acho que essa questão da pandemia, ela trouxe alguns benefícios nesse sentido. A gente está mais próximo de que, de fato, a gente ama. Eu passei até mais tempo com o João Vicente durante a semana, né? Porque durante a semana era mais complicado, né? A gente sempre tinha contato, conversando, falando, brincando, ou de noite ou pela manhã antes de ir para a escola, mas era o dia inteiro praticamente sem se ver. Então, eu acho que invadiu de uma certa forma no sentido de nos criar desafios, né? Como professor mesmo, eu lembro que tinha algumas aulas, Matheus, que antes de eu começar o meu horário, eu tinha crise de choro, porque, por exemplo, às vezes eu precisava contar com a minha internet. Minha internet vai cair, eu não vou conseguir dar uma aula. Querendo ou não, você ser professor de uma faculdade privada, você teve uma otimização, porque a gente até entende que é uma consequência, por exemplo, de que menos pessoas estavam matriculadas naquela universidade, então diminui o número de alunos, então você tenta otimizar, né? E a otimização acaba você botando duas turmas numa única turma para um único professor e você tem que dar conta de tudo isso. Então, para mim, foi um desafio enorme, né, nessa questão. Por outro lado, realmente me diminuiu a questão do estresse com relação ao trânsito, porque, por exemplo, tinha dias que eu dava aulas na Paralela, eu morando em Catu de Abrantes, ou aula no comércio. E aí, sempre minhas aulas foram à noite, né? Finalzinho da tarde até 22 horas, enfim. Então, isso para mim foi um certo alívio nesse sentido, porque a gente percebe o quanto tempo a gente perde com coisinhas de idas e vindas de trânsito, de chegar em casa. E eu percebo que a pandemia também nos tornou mais criativos, aflorou coisas que a gente não sabia que existia. Eu sei que, de uma certa forma, eu fui um pouco produtivo aí nessa pandemia, que até o canal do YouTube eu não tinha, do Bora Pai, eu fiz. Foi um momento que eu fiz mais lives, mas sempre tentando dar conta de todo esse sistema complexo que é um lar familiar, né? É você dar atenção à esposa, é você dar atenção aos filhos, é você dar atenção ao trabalho, é você às vezes se impor para o chefe e dizer, olha,
Estou em casa, estou em home, mas o meu horário não é esse. Eu não tô fora do meu horário. Eu preciso dar atenção à minha família, porque se qualquer demanda que chega e for urgente num horário que não é o meu horário, fica complicado de eu tentar dar conta das outras coisas. E eu não queria dizer nada disso, porque eu acho que as pessoas precisam entender os momentos de cada um. A gente precisa dar uma flexibilizada nisso. Eu acho que as pessoas precisam parar para entender as dificuldades que os professores estão tendo, as dificuldades que os pais e mães estão tendo, né? Então, foi um maior sufoco para mim, no início desse ano, eu ter que pedir minhas férias para poder ter que ficar com meu filho, para ter que revezar com o Mili, porque não tinha uma pessoa para ficar em casa com o João Vicente, né? Porque em plena pandemia estava se cortando no home office. Então é complicado isso, eu acho que as pessoas precisam parar para se colocar no lugar do outro, porque ninguém pediu uma pandemia, ninguém estava preparado para isso, e a gente precisa, de uma certa forma, estar bem na cabeça, porque senão vai estar todo mundo surtando, né? Então eu acho que é tentar entender o que é que a gente pode tirar de bom dessa pandemia, e pedir para que as pessoas realmente sejam mais empáticas umas com as outras. Eu acho que o que está faltando, eu acho que o maior vírus que está por trás do Covid-19, eu tenho observado muito isso, Matheus, e tem me entristecido muito com a atitude de muitas pessoas, é o vírus do egoísmo. Eu acho que as pessoas não pararam para pensar no coletivo, né? Eu sinto muito que, por exemplo, as aulas presenciais não retornaram ainda, mesmo entendendo, né, que, por exemplo, pode ser um risco que você vai levar com seu filho, mas depende muito de cada núcleo familiar, porque às vezes você não tem com quem deixar mesmo. E eu vejo pessoas mais preocupadas com barzinhos. Aqui na Bahia a gente tem mais de um ano sem aulas presenciais, e ontem, quando eu vi a notícia de que o governo do estado estava liberando festas de 50 pessoas no momento em que a gente está no índice complicado, e sabendo e entendendo que a gente está vindo pós Semana Santa, que, né, os 20 dias contados da Semana Santa ainda não aconteceu nos hospitais. Então, assim, eu fico muito triste com isso, porque fica parecendo que a gente está, sabe, no mundo. Eu me sinto, sabe aonde? Na Caverna do Dragão, onde você está tentando sair, e aí você tem um Vingador, que eu não vou falar quem é o Vingador, e você tem o Mestre dos Magos, ambos impedindo você de sair dessa caverna para chegar na sua vida normal. É complicado, é bem complicado. É, Desculpe o desabafo que te colocar no meu ponto de vista aqui, mas eu acho que é isso. eu acho que não é nem desabafo, simplesmente, viu, João? Mas eu acho que é também uma responsabilidade que a gente acaba tendo por estar colocando. Pensamos, como nós agimos, e aí você citou uma série de vírus que nas entrevistas de emprego ou de qualquer âmbito que você tente aí se colocar, esses vírus seriam lidos como habilidades. Então, nas entrevistas, é, existem novas habilidades do século XXI. Empatia, com certeza, é uma dessas habilidades que as pessoas estão procurando nos entrevistados, né? Quando você vai fazer qualquer entrevista, requisito para diversas coisas antes de ser contratado. Eu mesmo penso muito nisso já há algum tempo. Eu brincava antes, como é que se pode dizendo, olha, a gente já vivia em pandemia há muito tempo. Quando eu falo que eu já vivi em pandemia há muito tempo, eu sempre fui uma pessoa caseira e sempre gostei de ficar em casa. E nunca fui muito de sair depois da paternidade, nunca fui muito de ficar indo, sair para rolê, para lugares. Nunca fomos muito disso. Aí sempre curti assim ir na casa de um amigo com os nossos filhos, comprar umas cervejinhas, uns petiscos e ficar lá com as crianças, sabe, uma coisa bem família. Esse sempre foi assim, um dos nossos melhores rolês. Então assim, eu falei, a quarentena não é algo muito novo para mim, visto que eu sempre gostei de ficar em casa. Mas é necessário realmente ter esse olhar de empatia, porque acho que é só através desse olhar que a gente consegue reconhecer, né, série de fatores que podem contribuir com a série de benefícios para o status, a situação daquela pessoa, daquele sujeito, né? A empatia, assim, é um dos grandes meios para a resolução do problema. Agora, falando aqui de uma outra coisa que você comentou, foi do trânsito, né? Você tinha um trânsito e se estressava muito no trânsito. Eu não dirijo, eu não tenho carro, tenho pavor à direção, detesto direção.
eu sempre andei de skate. Então, eu me mudei, na época, isso vai fazer uns 5 anos, eu me mudei para um apartamento, um prédio do lado da escola que eu trabalho, Ó, que sabe? Do maravilha. lado, assim, do lado. E aí, não tinha problema em levar meus filhos para a escola, sabe? Saía daqui, entrava na escola com meus filhos, ia para aula e eu ia para o trabalho, e aí saía a casa. Você pode Aí instalar depois uma de um tempo, tirolesa. Você, do jeito que é radical com skates, pode instalar uma tirolesa da sua casa para o trabalho. por favor, senhor João. E aí depois disso a gente se mudou para um outro apartamento, né? Mas ainda assim, perto da escola e no momento pré-pandemia, sempre ia com o meu skatinho, passando pela ciclovia e aí voltava, porque eu não tinha uma outra opção, visto que eu não gosto de dirigir. Eu tenho alguns medos com direção e visto que eu teria uma certa tribulação, né? Com crianças, 4 crianças no carro, dirigindo, sabe? Pensando em horário, chegada e tal, eu Horário, acho que não daria certo. segurança. E também não sou milionário para poder andar de táxi, e eu de Uber o tempo inteiro, não sou milionário. Restou-me a opção de procurar algo mais perto do trabalho, morar mais perto do trabalho, para ter uma flexibilidade e um conforto, né? Também, na hora de ir e de voltar. Exato. Mateus, me conta o seguinte, já que a gente está falando de educação e até você já deu aí um sinal de algo que a gente é visível para a gente que te acompanha, né, pela internet, que essa empatia está presente na sua vida, pelos seus discursos, para quem te acompanha, e a gente vê que você recentemente fez um texto belíssimo lá na revista Pais e Filhos, você participa das rodas de paternidade do Niltinho, a gente sempre percebe um movimento, e isso é massa, eu acho muito massa no nosso grupo de pais, que é esse movimento de a gente está sempre buscando conhecimento para a gente acrescentar em algo que possa nos crescer no sentido de, pô, isso eu tenho que trazer para a educação do meu filho, isso eu tenho que trazer para a minha realidade. A gente está querendo não, a gente é responsável para os novos, né, os futuros adultos de uma sociedade que ainda anda, né, como o próprio Tiago falou aí, com a consciência zero, muita gente egoísta, e a gente precisa mudar um pouco essa realidade, não criando um peso para eles, né? Tipo, vocês têm a obrigação de mudar a sociedade. Mas a gente tenta enxergar, eu acho que quando a gente se torna pai, e o fato de a gente querer um mundo melhor para os nossos filhos, a gente tenta enxergar coisas que a gente acrescenta na educação deles e a gente até muda os nossos comportamentos, a gente reconstrói, tira um monte de coisa que não vale nada, que não presta, e coloca um monte de coisa que, pronto, eu preciso mudar o meu modelo mental. Que coisas você diria para a gente nesse sentido aí de que você acrescenta como importante na educação dos filhos? Olha, tem uns dizeres e tem também uns métodos pedagógicos que a gente já vem estudando há algum tempo, que seriam sustentabilidade, colaboração, a empatia, pensamento crítico, criatividade. Todas essas ferramentas pedagógicas, elas, de um certo modo, ela tem que estar engendrada, implícita ou explícita na minha aula, né? E eu acabo, como eu moro nesse oceano, como eu moro nessa piscina, né, de educação, eu acabo distribuindo tudo isso, todos esses conhecimentos aqui dentro de casa também. Então, assim, fortalecer o pensamento crítico das crianças, questionar e fazer bons questionamentos. Já foi questionado o uso do porquê para fazer questionamento. Então, existem formas de você questionar sem utilizar o porquê, para você conseguir explorar uma criatividade, um senso crítico maior do sujeito que está sendo questionado. A criatividade em si também é uma outra área que a gente explora bastante para que isso aconteça. Colaboração, como eu tinha dito no início da live, a maioria das atividades aqui, 90%, são feitas de forma colaborativa. E isso graças também a Verônica, porque Verônica, ela tá mais, por mais que eu esteja em casa e ela também, ela acaba estando mais tempo com as crianças do que comigo. Então tem uma cena mesmo, foi ontem ou foi antes de ontem, bem recente, eu gravei um stories, tava corrigindo uma redação e falei assim nos stories, isso aí o Brasil não mostra, era o meu computador e por trás do computador uma pilha gigantesca de roupa, assim, Eu vi. imensa de roupa. Você viu? E aí, Verônica falando, hoje você acha mesmo que eu vou
pegar essas roupas e dobrar sozinha, eu vou guardar, cada um vai me ajudar. Hoje eu estava dobrando as minhas roupas, colocando o guarda-roupa, agora Baden, Ravi, Thomas e Cecília, cada um pega suas roupinhas, vão botando nas suas gavetinhas, na parte que tem que colocar, sabe? Vão colocando tudo organizadinho, já tem essa direção. E é isso, são essas ferramentas, são essas habilidades, são esses conhecimentos e essas posturas continuadas que fazem com que facilitem, né? Que elas vão ser facilitadoras de todo esse processo que nós precisamos ensinar e deixar nossas crianças cada vez mais aptas para. Massa, Matt. Matt, me diz aí, para quem quer ser muito pai e não teve coragem ainda, que conselho você daria? Conselho de pai de 5 filhos. Muito pai, mais ou não tem mais? É um conselho para quem quer ser um pai? Para quem quer ser pai, olha, tem uma pessoa que é assim, eu quero ser muito pai, mas assim, às vezes quando a gente fala, né, que vai ser pai, o povo começa a se meter, né? São os metedores de opinião que começam a falar o seguinte, olha, cuidado, que é muita responsabilidade, você vai gastar com escola, com plano de saúde, com aquilo outro, e a pessoa fica meio desencorajada a ser esse pai. Que conselho você daria para esse cara que pensa em ser pai, mas está aí, ó, postergando, está protelando, independente se a gente está na pandemia ou não está na pandemia, qual conselho você daria para esses caras que quer muito ser pai, mas não teve coragem ainda? Pô, vá ressignificar o amor, você vai ver que o amor ele pode se expandir, que ele realmente não tem horizontes. É, você vai aprender a ressignificar felicidade, você vai ver que felicidade não vai ser simplesmente só cerveja no final de semana. Você vai ver que felicidade é uma outra coisa que vai além. E vai se dar uma chance, essa é a questão, vai se dar uma chance de você também se ressignificar em diversos quesitos que realmente eu acredito que só sendo pai ou sendo cuidador, sabe? Só sendo cuidador de alguém, tendo a responsabilidade de cuidar de alguém de uma maneira responsável em todos os ambientes, sabe? Educação, saúde, lazer, para você se redescobrir de como você pode regar um ambiente de uma outra forma, né? Porque é a sua própria fala, João. É a própria fala que você estava fazendo mais cedo, de que quando você acaba cuidando de sua criança, você acaba tendo uma preocupação, né? Com tudo que está em volta dela. Mas essa preocupação, ela gera uma preocupação também macro, né? Uma preocupação com diversas outras coisas. Então, sendo pai, você realmente tem a oportunidade de pegar essa chave, sabe? Daquela virada, de pegar é capaz de você jogar a moeda, ela não cai nem cara nem coroa, cai assim, ó, para cima, sabe? É essa chance que você tem, e isso tudo é benefício, e tudo isso é virtude, tudo isso é gostoso, é bom demais, é Aí, orgânico. esse é o conselho do papaizão aí, o papai de 5, que eu admiro muito. Antes de a gente partir para a dinâmica, que a gente sempre aqui no Bora Pai Convida tem uma dinâmica no finalzinho da live, que aí a gente pega de Muito surpresa esses massa, papais. daqui a pouco eu volto, viu? Vai vir os comerciais, daqui a pouco. Nem o Marcelo tá aqui correndo. Eu falei, Marcelo, você vai entrar em algum momento da live para você chamar a galera para poder assistir o seu lançamento, ouvir, na verdade, o seu lançamento. Ele vai lançar uma música, galera. Amanhã, não, sexta. Amanhã, não, dia 15. Então é amanhã. Amanhã sobre família. Eu estou ansioso para escutar o Marcelo falando sobre família. Antes de partir para a dinâmica, quero mandar aqui um abraço para o Cadu. Cadu, um grande abraço para você. Para o Esdras. Olha, são papais incríveis aqui que chegaram, né? Chegaram, já falou que cheguei aqui, ó. Ó, o Marcelo tá aqui, ó. Vou fazer mais 3 depois dessa. Olha aí, tá vendo, cara? Vamos fazer o seguinte: eu vou fazer logo a dinâmica com. Ou então, Marcelo, como é que tá aí a Júlia? Tá deixando você. Ah, sexta, dia 16 que ele tá fazendo. Dia 16. Aí tá, viu, Marcelo? Hã? Dia Ainda não tinha essa 16. tecnologia de você passar a guitarra pela janelinha e subir aí para você, não, né? Bom, mas assim, essa dinâmica é rápida para daqui a pouco o Marcelo dar o recado dele, fazer esse convite, se ele estiver lá desocupado, não desocupado, né? Porque a Júlia nasceu e não tem como deixar ele desocupado. A dinâmica, Matt, é o seguinte: rock ou samba? Eu preparei essa dinâmica para você porque você é um cara que a gente percebe que gosta muito do rock. Ah, Marcelo não dá, John, infelizmente, mas aí só falando que o lançamento é dia 16, sexta-feira, da música Família, música aí do Marcelo Corrêa, nas plataformas aí da galáxia toda, Spotify, né, para quem tem o Deezer, e aí vai ouvir lá o lançamento do
do Marcelo Corrêa. Para a dinâmica rock ou samba é o seguinte, partindo do pressuposto que a gente entende, né, e eu estou falando aqui de um leigo que não curte só uma coisa, só outra, mas partindo do pressuposto que o rock é pesado, né, se a gente for fazer uma analogia, descer uma montanha russa, e o samba seria você ficar de boa boiando na piscina, e que nada impede que eu possa estar ouvindo um rock de boa na piscina ou descer uma montanha russa ouvindo samba. Mas assim, para a gente fazer uma analogia nessa brincadeira, vamos entender que o rock é algo pauleira, é pesado, e que o samba é uma coisa de leve, certo? Me desculpe aí os amantes do samba ou do rock nesse sentido, mas é só para a gente pegar aqui como brincadeira. Aí eu vou falar uma frase e você vai me dizer se essa frase está mais para rock ou para samba, tá bom? Vamos lá. Dar banho na meninada, é rock ou samba para você? É mais leve ou pauleira? Rock samba. Hã? Não ouvi. Samba, samba. Samba rock? Depende do dia, pode, claro. Você é o convidado, você que manda. Tem dia de samba. E tem dia de rock. E eu sou fã de samba, viu? E tem dias que é samba rock. É um pouco Mas... dos dois. Vamos lá. Levar a gurizada para passear. Rock ou samba? Samba. Da samba, né? É mais suave, aquela. Eu fico ali apaixonado quando você mostra lá nos seus stories e que aí você tá lá com a galera, que tá com os cachorros e tá ainda com skate, galera. É por isso que o Marcelo chama de mágico. Vamos lá. Adestrar um Fox Paulistinha, para você seria rock ou samba? Lembrando que o cara é adestrador, viu? Fox Paulistinha, cara. O drive do Fox Paulistinha é de caça, né, velho? É. Bora pro rock samba junto. Rock samba. Ele quando a gente sai para passear, parece que tá doido para atacar um gato debaixo de algum carro. É uma agonia. Eu amo Thomas, eu amo o story de Thomas, o olhar dele, que curioso. Thomas é fofoqueiro. É fofoqueiro. Ele me acorda, ele me chama pra gente passear, para ele prestar atenção na vida dos outros. Vamos lá. Aplicar avaliação para os alunos. É rock ou samba? Rock, total. Rock total. E essa pandemia tem sido... É rock total que é pauleira a avaliação? Como é que é? É mais difícil ou, por exemplo, a avaliação em si ou dar conta dessa avaliação? O momento dela. A aplicação em si, a aplicação. Galera, eu deixei o link aí no chat. O link não chegou. Não estou vendo o link. Tudo bem, eu vou mandar mais uma vez o link. Professor, é para clicar no link? Sim, o link está no chat, pode clicar. Não está abrindo? Espere mais um pouquinho, a internet vai carregar. Professor, caiu a internet. Eu não estou vendo mais o link. Você pode postar novamente? Posso. Coloque o link novamente. E na padaria com o Hugo. O Gostoso, para quem está chegando agora, o Hugo Gostoso é o cara que mais frequenta padaria em Salvador, galera. Rock ou samba? Sambão enredo, aquele samba enredo gostoso, clássico. Sambão é um clássico. O cara tá chegando lá de boa na padaria para comer o pão dele. Quem vai? O já bota ele na porta da padaria, ele vai andando sozinho. Eu fico só assim filmando, ó, de longe, vendo ele entrando na padaria. E ele já vai direto para a zona do pão. Mas, cara, tem uma questão que eu fico viajando com o Hugo, né? Um ano, a gente fica às vezes subestimando. Eu tava conversando com a Verônica minutos antes dessa live. Ela falando, você já percebeu como é que o Hugo entende tudo? Aí eu falei, como assim? Ele tinha demonstrado vergonha. Com um ano, eu falei, será que a criança com um ano demonstra vergonha? Porque ela estava cantando a música do Meu Pintinho Amarelinho e o Hugo já estava fazendo a coreografia toda. Todo mundo com um ano fez essa coreografia. Parece que é uma matéria da paternidade. Tem que passar nessa matéria. Com um ano, tá ligado? Todo mundo tem que estar fazendo a coreografia do Pintinho Amarelinho. Aí o Hugo estava fazendo, e daqui a pouco, quando ele me viu, ele se encolheu. Mas se você falar assim, Hugo, vai ali na cama pegar a fralda. Ele vai na cama correta. Tem tantas camas para ele se confundir, mas ele vai na cama certa e pega a fralda. É incrível, cara. Fica assim besta. Eu sou fã do Hugo. Quando o Hugo aparece nos stories, olha lá, o Hugo tá aprontando, tá fazendo, tá acontecendo. E pra gente terminar esse quadro do rock ou samba, né, Matt, me diz aí, a pandemia tem sido mais rock ou mais samba para você? Heavy metal, thrash metal, death metal, black metal, rock and roll pesado. Pesado, né?
Vamos Você não rezar pode para. imaginar a carga de trabalho, né? É muito trabalho, é muito, muito, muito. Então, tipo, eu dou bom dia primeiro para o computador e depois para meus filhos e dou boa noite por último para o computador, sabe? Tem dias que é assim. Mas assim, eu não posso mentir que eu tenho também alguns benefícios, sabe? Algumas regalias que eu gosto muito de usufruir. Por exemplo, tem um dia de sexta-feira, sábado, domingo que eu falo, ó, eu não vou tocar no computador, não vou tocar em trabalho, eu não toco, eu passo 3 dias, sabe? Sem ver home office. E só home fathering, só paternidade, sabe? Só paternidade. Então isso é algo muito bom que eu preciso reconhecer que gosto muito. Então esse lado aí é samba. Samba, massa. Matt, ó, chegou aqui o contatório. Renatão, um grande abraço para você. É, Na tá aqui já careca, fazendo sinal de rock. Esses papais são tudo de rock, gente. É mais rock do que samba. Mas, assim, independente de qual seja o ritmo, a gente estava falando aqui com o Matheus sobre essa questão da pandemia que invadiu as nossas casas e pelo decorrer do nosso papo, foi muito mais de a gente tentar entender o momento, se adequar, se adaptar. Eu acho que a gente aceitar não só a parte ruim, né? Não só a parte boa, mas também a parte ruim. A gente tem que se adequar, tem que se adaptar. É, a nossa amiga aí, a Gabi, ela falou que precisa de meditação, Matheus. Aliás, todos nós precisamos de meditação, Gabi. Gabi também vai estar conosco aqui no Bora Pai Convida, dessa temporada. E é isso. Essa pandemia, ela invadiu as nossas casas e a solução a gente que vai buscar. Eu acho que depende muito do cada núcleo familiar, daquilo que a gente considera como prioritário, daquilo que a gente pode colocar de lado, daquilo que a gente pode colocar um foco maior e tentando sempre procurar um equilíbrio aí da nossa mente, né, com o trabalho e a família, que eu acho que o mundo ideal, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, é a gente buscar justamente esse equilíbrio aí de atenção família e atenção trabalho. Matheus, foi maravilhoso bater um papo com você. tá? Eu sou muito seu fã, né? A gente precisa torcer para que essa pandemia acabe logo, para a gente fazer uma reunião dos papais 071, né? Mesmo que não seja no final dela, mas assim, a gente possa, mesmo que fazer um encontro só de máscaras, enfim. Talvez a localização geográfica que é mais complicado, porque eu moro mais distante de vocês, mas foi muito bacana, só gratidão por você ter doado um pouquinho do seu tempo, né? Gratidão à sua esposa, seus filhos, que te permitiu você estar aqui com a gente para poder falar sobre um assunto que nos interessa como pais que querem, de uma certa forma, mudar aí essa paternidade de hoje. De todas as formas a gente quer mudar. Um beijo aqui para Verônica, que a gente fez os nossos combinados, estava lavando o prato, e agora eu vou sair com os cachorros, a gente inverteu os papéis. E obrigado, João, por ceder, por proporcionar esse momento de tanta mudança, de tanta revolução, porque eu considero todo ato em prol de alguma extensão dessa bandeira que a gente carrega como revolucionário. Então, penso também como paternar como um ato político. Obrigado por estar proporcionando isso nas suas redes. Quem está aqui pelas minhas redes, né? Quem me segue e caiu aqui nessa live, cara, segue o João. João, pai assim, criativo pra caramba, com um astral lá em cima. Sabe, um baiano super gente boa, muito bonito, carismático, e tem um Fox Paulistinha e um JV lindões para você babar bastante. Segue esse cara. E mais uma vez agradecer a todo mundo que também está aqui assistindo, que acompanhou, que compartilhou, que escreveu e nossa, só agradece. Gratidão. Obrigado mesmo. Valeu. A gente que agradece. Gratidão também para todos que estavam aqui participando. Gabi colocou aqui, porra, inclui as mães nessa. Gabi, você já está aqui no Bora Pai Convida. A gente fala muito sobre mãe também e vai ter um monte de mãe aqui no Bora Pai Convida em maio. Então, um abraço forte para todos vocês. Fiquem com Deus, Deus proteja todo mundo, se cuidem, saiam se necessário, né? E é isso aí. Grande abraço para sua família, Matheus. Grande abraço para a família de todo mundo aí. Um Olá, beijinho do cadê? Nino. Nino! Valeu, João. Valeu!